Bom, pessoal, essa é mais uma das videoconferências e eu queria chamar a atenção de vocês para um assunto que eu já venho debatendo há algum tempo, mas para mostrar para vocês como funciona no nosso dia a dia, né? Como determinados assuntos que eu venho falando aqui interferem ou influenciam na vida de todos nós, né, no nosso dia a dia. Certo? Eu vou começar falando, por exemplo, de determinados organismos internacionais, né, que seriam eles, por exemplo, a ONU, né, Organização das Nações Unidas, seria aquela AIEA, né, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, né, se não me engano. É, a AI, né, Anistia Internacional, se eu não me engano. Tem também os direitos humanos, né, a OEA, né, que seria a Organização dos Estados Americanos. O que mais? Tem esses organismos, né? Deixa eu ver se eu lembro de mais algum aqui. O Tribunal Penal Internacional, né? Bom, entre outros. Então, o que eles têm em comum? Muito simples. Todos esses organismos são ferramentas de dominação do capital internacional. O capital internacional usa esses órgãos que foi criado por ele, né, pelo capital internacional, por influência dele, para defender os seus interesses no mundo. Como é que isso funciona? Sempre que o capital quer interferir, tem algum interesse em algum país, ele utiliza esses métodos, esses órgãos, para interferir, né, no funcionamento de determinada nação, né, para desestruturar o país, né, através de sanções, né, por exemplo, né, e às vezes inclusive quando não ataques, né, militares, né, utiliza de sua influência sobre países como Estados Unidos, né, França, né, para defender seus interesses, né. Então, veja como esse tema é complicado, né? Que as pessoas para entender, porque eu falo aqui para vocês aqui, faço esses vídeos na esperança de que vocês entendam, mas eu sei que é meio complicado, porque esses assuntos a pessoa tem que estudar, tem que ler, né? E nós vivemos hoje numa sociedade que não tem mais personalidade, a sociedade não tem mais conhecimento, não tem opinião. Tudo que as pessoas falam parece que eu já assisti na televisão, parece que eu já vi na novela. Né? As pessoas não sabem mais de nada, né? São alienadas mesmo. Né? É, realmente a massa ela é induzida. Mas voltando ao assunto. Por exemplo, certo? Uma coisa que eu acho que todo mundo já reparou no nosso dia a dia. Vocês já repararam como está o assunto referente ao feminismo? Não é falando do feminismo. Vocês já repararam como está sendo dado um excesso de direito para as mulheres, né? As mulheres hoje elas podem acabar com o casamento, se ela quiser, certo? Ela ainda tem o direito de ficar com o patrimônio, né, do marido, né, no caso, que geralmente é o homem que constrói. Né. Tem alguns casos raros de mulher que ajudam a construir, mas geralmente é o homem. Então ela pode acabar com o relacionamento, fica com patrimônio e ainda tem direito a uma pensão. Né. Aí vocês podem pensar assim, pô, o que é que esse cara quer? Ele é machista e tal? Não, não é isso.
Bom, esse é um dos assuntos, né, que está em alta hoje, o foco hoje, o feminismo. E o outro é a homossexualidade. Eu não sou homofóbico, certo? Mas, por exemplo, vocês já repararam como a homossexualidade hoje, ela tá sendo tão difundida na consciência da juventude das pessoas, né? Através das novelas, né? Novelas, programas de televisão, através da mídia, né? As leis hoje a favor da homossexualidade, os homossexuais são muito fortes, né? Hoje você não pode nem questionar uma pessoa por ser homossexual, para você ter uma ideia como as coisas estão. Então, é a questão da homossexualidade, né? A própria rebeldia da juventude, hoje você vê que as crianças hoje estão violentas, né? Estão rebeldes, né? Hoje você não pode bater numa criança, né? Hoje tem leis que proíbem isso. Não que eu concorde, né? Mas vamos entender por que isso, né? Então eu falei aqui o feminismo, né? A difusão da homossexualidade, né? A rebeldia dos jovens e a difusão do vício, né? Das drogas em geral. A gente vê isso no nosso dia a dia. Toda hora morre gente envolvida com drogas. Então, tudo isso que eu acabei de falar, também são meios de dominação do capital internacional. Certo? Aí você deve estar perguntando, mas como assim? Bom, eu já falei dos organismos, né, internacionais. Por exemplo, nós vimos a Guerra do Golfo, né, em 92. E agora estamos vendo uma situação semelhante no Irã, né, em que esses organismos, como a ONU, como os direitos humanos, como a IEA, né, e etc., procuram sempre julgar, condenar um determinado país quando ele já está, quando há interesse em dominá-lo, né? Questiona os direitos humanos, sendo que não é os direitos humanos não é respeitado em lugar nenhum do mundo, né? Questiona-se a liberdade, né, e o direito da mulher, isso não existe em lugar nenhum do mundo. E das minorias, etc. Bom, então é isso. Esses organismos internacionais são formas do capital controlar, manter sob controle ou derrubar, né, enfraquecer um país. E a mídia, né, também, e essas formas, né, de mudança nos hábitos das pessoas, né, na nossa natureza, né. O objetivo, né, de toda essa propaganda, né, e dessas leis criadas para mudar o nosso sistema é muito simples. A ideia é dividir as pessoas, né? Por exemplo, esse é um processo lento, né, que já vem há algum tempo, né, e agora vai se tornando mais forte. Existe uma guerra em curso do capital internacional contra a religião, né? Eu digo a religião islâmica porque o judaísmo, ele na verdade faz parte desse capital, né? A cultura judaica sempre foi materialista, né? O cristianismo foi comprado, né? Foi totalmente adulterado, mudado, totalmente modificado e foi comprado. Hoje as igrejas evangélicas, cristãs, etc., fizeram da religião comércio. Essa é a verdade. Que me perdoe aqueles que não acreditam ou que acham que eu estou blasfemando, mas é a verdade. O cristianismo foi dominado pelo capital. Agora, o islamismo não. O islamismo não mudou, está do mesmo jeito. E essa guerra do capital é contra o islamismo, né? Só que, para conseguir apoio como? Apoio que eu digo assim, para que as pessoas que estão do outro lado da televisão vejam essas guerras, essas invasões, esses assassinatos de pessoas inocentes e pensem que é um mal necessário, eles
o capital precisa conquistar o coração e a mente das pessoas. E como é que faz isso? Mudando os hábitos. Por exemplo, na religião, a religião não permite a homossexualidade, certo? Então, o capital pensa, vamos induzir o homossexualismo. A religião, ela sabe que existe uma necessidade natural da submissão da mulher ao homem, né? Isso é coisa de Deus, né? Então, o que é que o capital pensa? Não, vamos mudar o papel da sociedade, vamos tirar o poder do homem e entregar nas mãos das mulheres. Como? Simples. Primeiro, dando toda essa liberdade que as mulheres têm hoje. Segundo, criando leis para proteger e defender os interesses delas. Não estou dizendo aqui que sou a favor de opressão para qualquer um desses casos, né? Mas, engraçado, né? Reparem que eu tenho 38 anos. E até os meus 20 anos, mais ou menos, 20, 25 mais ou menos, vivíamos em uma sociedade onde o homem era a autoridade central. Não se ouvia falar muito em separação, muito pouco, né? A sociedade não tinha esses hábitos tão grandes, né, de consumo, né? E você não ouvia falar em famílias desestruturadas, né? Mulheres rebeldes, filhos rebeldes, né? A difusão da droga do jeito que está hoje, né? Então, por que isso foi mudando? Porque essa guerra do capital contra a religião foi se intensificando, né? Você vê que a religião islâmica, ela abrange vários países, principalmente no Oriente Médio, e a maioria deles já foi atacado, bombardeado, ou introduzido ditaduras, né? Pelo Ocidente, né? Através desse capital. E hoje é o que está acontecendo, por exemplo, com o Irã, né? Como eu já falei em alguns vídeos aqui, o Irã é um país altamente religioso, eles são xiita, né? Acho que 90% da população é xiita, né? Os xiitas é uma versão do Islã, mais... Como é que eu vou aproveitar? Como é que eu vou dizer? Mais rigorosa. Essa é a palavra. Certo? Então o Irã vem sendo vítima de campanhas intensas da mídia, né? A nossa própria mudança, o Ocidente foi todo modificado, a cultura do Ocidente, né? Onde foi incentivado a homossexualidade, onde foi incentivado o feminismo, né? Você vê nos Estados Unidos, 60 ou 70% das famílias são constituídas de mulheres, de mulher, de casal, como é que eu vou dizer para você? Onde não existe o homem, né? Onde é só a mulher com produção independente. Só a mulher e o filho, sem a presença do homem da casa, né? Então, esse foi um trabalho já há algum tempo, né? Induzido pelo capital internacional em nossa sociedade, né, para ir mudando os hábitos e os costumes, para que ficássemos diferentes dessa cultura religiosa, né? A ideia é nos afastar cada vez mais da religião, né? Porque quando viesse à tona essa guerra, como está vindo, as pessoas vão dizer, ah, não, mas lá está sendo atacado porque a mulher é oprimida. Ah, porque a homossexualidade é oprimido lá, é proibido. Coisas que na nossa sociedade também era, né? Então, esse é o papel do capital internacional. Ele muda os hábitos, os costumes, não quer nem saber o que vai acontecer com as famílias, com as pessoas, com a sociedade. O interesse pelo dinheiro está acima de tudo, né? E agora essa campanha intensa, né, contra o Irã, né? A ideia é atacar o país, né? Inclusive, eu fico assim observando aqui na internet algumas pessoas que faz como eu, né? Divulgam alguns vídeos. Tem um tal de Daniel Fraga,
que o cara é um bosta, um verme. Ele não sabe de nada, só fala merda. Ele coloca vídeos contra o islamismo, contra o Irã, sem saber de nada. Toda a cultura dele dá pra ver que vem de televisão, de filmes americanos. Ele não sabe de nada, não tem noção de nada. Então, de vez em quando eu vejo, olha assim, digo, porra, esse cara tá falando merda. Que não sabe de nada, né? Bom, pessoal, então é isso. Para vocês entenderem o que acontece em nossa sociedade hoje, toda essa violência, né? A juventude perdida, a rebeldia das mulheres, né? O fim da união conjugal, né? O crescimento cada vez maior da homossexualidade, tudo isso é de interesse do capital internacional, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, porra, não entende por que tudo isso está acontecendo. É por causa disso, né? Então, esse é o final de mais uma videoconferência. E eu sei que não vai agradar a todos, mas é a realidade, pessoal. Vocês só precisam ler para entender isso. Então, até a próxima.